Nesse vídeo, a gente vai estudar um pouquinho de produtos notáveis, tanto a sua representação geométrica quanto o seu desenvolvimento algébrico. Foca nos estudos, pessoal. Os produtos notáveis são expressões algébricas que elas aparecem frequentemente nos cálculos matemáticos, por isso eles ganham esse nome, né, de notável, tá? E são produtos, eles são frutos aí de multiplicações, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com alguns mais clássicos por aqui, mas o quadrado da soma é o nosso primeiro exemplo, que ele surge aqui como sendo uma soma, por exemplo, um x mais y elevado ao quadrado. Nós vamos ver aqui algumas técnicas, né? Uma forma de abrir isso de forma mais instantânea, né? De forma direta, tá? O quadrado da subtração, por sua vez, é quando a gente tem uma subtração ao quadrado. Soma pela diferença seria o produto de uma soma de duas grandezas, né, o produto por sua diferença. E aqui o cubo da soma, né, seria um outro exemplo, aí seria uma soma elevada aqui ao cubo, tá? A gente vai ver cada um desses exemplos na nossa aula de hoje. Bom, da onde que sai, né? Quando a gente pensa em quadrado de soma, os dois termos, quando a gente pensa em quadrado, a gente pensa nesse número, esse a mais b ao quadrado, nos remete diretamente à ideia de área de um quadrado. Tá? O que que nós temos aqui, então? Imagina que nós temos um quadrado, cujo lado dele, né, é uma medida A mais uma medida B. Vamos pensar na possibilidade de que ele media A e foi ampliado, né, em uma medida B, então foi para A mais B. Eu vou usar esse material que está no GeoGebra e eu sugiro que vocês digitem isso na linha do navegador para vocês, tá? E vocês digitem isso lá na linha do navegador de vocês e consigam aí, ele é muito prático para vocês enxergarem, ele faz um passo a passo bem interessante. Na verdade, o Eloy Júnior, ele colocou à disposição, ele compartilhou no site do GeoGebra, nós vamos ter oportunidade de ver o que que é isso, e ele disponibilizou aqui para a gente os três, tá? Os três básicos aqui. Então, vamos começar pelo quadrado da soma. Então, aqui ele dá a possibilidade da gente aumentar aqui no botãozinho o valor do A, aumentar no B e tudo mais. Então, olha só, o que que significa isso? Quando nós fazemos A mais B ao quadrado, se esse lado mede A mais B ao quadrado nada mais é do que fazer lado vezes lado, calcular a área desse quadrado, ok? Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, fica claro para a gente ver que o que que acontece? Antes da divisão, nós temos a área do quadrado todo, o A mais B, né? De lado do A mais B, então A mais B ao quadrado. Quando a gente divide, fica claro da gente ver que essas linhas pontilhadas, olha, aqui, esse pedacinho aqui é o nosso lado A, tá? Esse pedacinho menor aqui é o nosso lado B. O que que surge, então? A gente consegue reconfigurar esse quadrado que antes estava todo azulzinho nesses pedacinhos aqui. O que que aparece aqui em azul? Aparece um quadrado de lado A, ou seja, eu tenho uma área aqui de A ao quadrado, tá? Esse pedacinho verde aqui nada mais é do que um quadrado de lado B, tá? Então, aparece aqui o B ao quadrado como área. E esses pedacinhos aqui, salmão, né, vermelhinho aqui, não sei, clarinho, ele nada mais é do que um quadradinho, um retângulo que tem A de altura e B de largura, tá? Então, quer dizer, e aparecem dois, ou seja, tem a área A vezes B aqui, a área A vezes B aqui. Ou seja, somando tudo para conseguir chegar na minha área original, eu nada mais tenho do que o A ao quadrado, mais dois pedacinhos desses de AB, mais o B ao quadrado, tá? Então, a gente escreve aqui, né, que o produto notável aqui, A mais B ao quadrado, é isso. A gente acaba traduzindo como? Quando eu tenho A mais B elevado ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro, tá aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso aqui é para você enxergar aqui, né, graficamente, né? Então, voltando aqui na nossa luzinha, né? Então, isso aqui nada mais seria, escrevendo de novo aqui para vocês, ficaria assim, né? A mais B ao quadrado, quadrado do primeiro, A ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o A vezes o B, mais o quadrado do segundo quadrado. Tá bom? Então, assim, eu sugiro mesmo que vocês entrem nesse app do GeoGebra, nesse applet do GeoGebra, para fazerem aí essa verificação. Olha ele aqui, tá? Aqui eu colei para vocês verem direitinho que aqui, nesse pedacinho aqui, a gente tem o lado A, então esse quadradinho aqui tem A por A, esse quadradinho aqui tem B por B, por isso que fica B ao quadrado. Esse retângulo é igual a esse, que é área A vezes B. Certo? Coloquei aqui para vocês. Então, vamos fazer isso algebricamente. Tá? Ali a gente viu a representação, né, o visual ali, né, a representação gráfica. Mas vamos, o que seria fazer isso algebricamente? É como se fosse uma demonstração, né? Então, para A e B, para dois números inteiros, para dois números reais, toda vez que eu tenho A mais B ao quadrado, o que que é? O que que é o quadrado? É a base A mais B vezes ela mesma. Quando nós temos essa situação aqui, né, nós fazemos a distributiva. O que que é fazer a distributiva? É fazer A vezes A, dá A ao quadrado. A vezes B, AB. Agora vamos aqui. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Então, aplicando a distributiva aqui, nós conseguimos essa expressão. O que que vale nos lembrar agora? Se nós estamos falando de A e B, números reais, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, né? São as mesmas cores, a mesma coisa, porque pela comutativa dos números reais, né? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então, eu posso simplificar isso aqui, juntar como 2 AB. E a gente chega lá, então, na nossa expressão que tínhamos na tela anterior, onde, quando eu tenho A mais B ao quadrado, eu posso simplificar, então, como o quadrado do primeiro, olha ele aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 2AB, mais o quadrado do segundo, tá, gente? É isso aqui, a nossa, é o produto, a soma, o quadrado da soma, né? É o quadrado da soma, a soma está ao quadrado. Então, já vimos aqui o nosso primeiro produto notável, tá? Vamos para o segundo, então. Nosso segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, agora, ao invés de somar, eu tenho um quadrado inicial A, ao invés de somar no lado dele, né, do lado A, somar um Bzinho, eu vou tirar, eu vou subtrair um Bzinho, tá? Então, está representado aqui, também naquele mesmo applet do GeoGebra, que eu vou colocar para vocês novamente, mas imagina o seguinte, esse lado aqui, ó, vale A. Então, esse quadrado azul aqui é o nosso A ao quadrado. É a nossa área A ao quadrado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair um Bzinho desse lado, né? O que antes o A era aqui tudo, eu vou tirar esse pedacinho aqui, que vai ser o B, tá? Então, quer dizer que A menos B ao quadrado, quando eu tiro o B, o que que sobra? Sobra o A menos B, é só esse pedacinho aqui, né? Então, vai aparecer aqui um quadrado menor agora. Quando eu faço a subtração, o nosso quadrado fica menor. Vamos lá no GeoGebra que a gente consegue ver isso agora. Olha aqui, tá? Então, a gente tem aqui, posso aumentar o A, posso aumentar o B, tá? Vou deixar ele assim, que eu acho que fica bom da gente enxergar. Quando eu faço o A menos B, que é o quê? É o novo quadrado, é o novo lado do quadrado, tá? Quando eu faço o A menos B, é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha o A, era esse espaço todo. Quando eu tiro o B, o que que sobra? O A subtraído do B. Então, o meu quadrado, no novo quadrado, o A menos B ao quadrado, é o quadradinho aqui que continua azul, tá? É isso aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só, na hora que eu divido isso, olha só o que que acontece, tá? Eu vou partir, o que que ele começa aqui já? Para conseguir esse A menos B ao quadrado, eu vou partir desse grande, que antes era o A ao quadrado, tá vendo? E vou começar a tirar essa outra parte roxinha aqui, tá? E qual que é a primeira parte que eu tiro aqui, ó?
Essa primeira parte que eu tiro aqui é uma parte que mede B vezes A. Tá vendo? Olha lá, a B, cortei ela, tá? Na hora que eu divido de novo para tirar esse roxinho, olha só, se ele vai até o final aqui, ó, ok? Se ele vai até o finalzinho aqui, e eu pretendo tirar B vezes A de novo, o que eu preciso? Eu preciso somar esse pedacinho aqui, porque ele já foi cortado. Então, eu preciso somar esse pedacinho. Quem é esse pedacinho? É o B ao quadrado. Para depois recortar. Vocês viram que ele somou o pedacinho B ao quadrado para depois recortar de novo, tá? Então, qual que é o resultado disso? O resultado é que A menos B ao quadrado nada mais é do que o quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes B, mais o quadrado do segundo. Tá? A gente volta lá agora, então, na hora de vocês que vocês forem estudar, vocês não deem o pause, façam com calma, né? E refaçam todas essas visualizações que a gente está fazendo aqui, tá? Então, aqui, algebricamente, aqui vai aparecer para a gente tentar não memorizar, mas praticar o que foi já dito. A menos b ao quadrado fica o quadrado do primeiro, menos 2ab mais o b ao quadrado, tá? Quando a gente vai fazer agora que a gente já enxergou isso graficamente, vamos fazer isso algebricamente também, assim como a gente fez com a soma. Então, fazendo a menos b ao quadrado, o que é a menos b ao quadrado? É a menos b vezes ele mesmo. Qualquer número ao quadrado é isso, né? Base vezes base. Então, fazendo a distributiva, a vezes a ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Menos B vezes A dá menos BA. E menos B vezes menos B, sinais iguais, né? Menos B vezes menos B dá B ao quadrado. Observando de novo que AB e BA é a mesma coisa, então a gente chega aqui que esse menos AB com menos BA, a gente pode escrever como menos 2AB. E a gente conclui, novamente, né? A menos B ao quadrado da diferença, quadrado da subtração, quadrado da diferença, é o primeiro aqui ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Por que eu me atenho a falar primeiro e segundo? Porque aqui pode ter um x, aqui pode ter um y, aqui pode ser um número. Eu posso ter a possibilidade de, por exemplo, x menos 3. E aí o meu b vai valer 3. Então, a gente vai fazer uma série de exercícios nesse tipo também. Esse vídeo é para vocês perceberem de onde vem esses cálculos diretos aí do quadrado da diferença, quadrado da soma. E é importante vocês perceberem também que é o seguinte, toda vez que a gente enxergar aqui uma diferença ao quadrado, eu já posso vir direto e escrever essa expressão. Da mesma forma que, se eu percebo uma expressão desse jeito aqui, eu já posso reduzi-la a uma expressão dessa. Né? Às vezes, na matemática, a gente lê a igualdade nesse sentido só e ignora, né, que eu também posso substituir uma coisa assim, que já está aberta, né, já está trabalhada, por uma coisa reduzida, assim. Bom, vamos para o nosso terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou multiplicar uma soma por uma subtração aí de 2 valores, tá? Então, o que eu faço aqui? Pensa assim, esse lado maior aqui mede A. Então, por exemplo, se eu pegasse esse quadradão aqui, ó, seria o quadrado A ao quadrado. Esse lado menorzinho aqui mede B. Então, esse quadradinho aqui, ó, é B por B, B ao quadrado. Esse pedação aqui é o A, esse pedação aqui é o A. Aqui, na altura aqui, eu estou subtraindo o B, tá vendo? Eu tinha o A, eu subtraí o B, ficou esse pedacinho aqui, que é o que sobrou do A. Então, A menos B. Aqui, no comprimento, já é diferente. Eu tinha o A aqui inicialmente, e o que eu fiz aqui? Eu aumentei o B. Então, aqui eu tenho A mais B, e aqui, roxinho, aqui eu tenho A menos B, tá? Vamos lá para a nossa
nossa visualização dessa situação. Então, ó, eu aumentando o A aqui, olha só que parte que aumenta, ó. Tá vendo? Eu aumento tudo, né? Porque eu tô aumentando esse pedaço aqui, que era o todo aqui na altura, tá? Aumentando o B, o que que acontece? Eu aumento esse pedaço que está somando no A, mas também aumento esse pedaço que está subtraindo no A. Tá vendo? Tá? Então, vamos lá. O que que acontece aqui agora? Para eu fazer essa... Eu vou mandar girar aqui, ó. Vamos ver se vocês... O que eu quero? A mais B vezes A menos B é a área desse retângulo roxo aqui. Aqui está cortadinho, mas é esse retângulo roxo, porque ó, o que que eu tenho aqui? É justamente o A menos B e aqui o A mais B. Então, A menos B vezes A mais B é essa área roxa. Quando eu vou girar aqui, ó, olha só o que que acontece. Tá vendo, ó? Eu simplesmente recortei esse pedaço e estou girando lá, ó, para ocupar aquele espaço. Por quê? Aí fica fácil de eu ver o seguinte. Esse retângulo aqui, esse quadrado, se fosse completo, ele teria a área A vezes A ao quadrado. Tá? Na hora que eu giro aqui, ó, eu recortei essa partezinha e vou colar ela aqui em cima. Olha lá. Mas ela não completou a parte toda. O que que ficou faltando aqui, ó? Ficou faltando justamente o B ao quadrado, né? Que é esse quadradinho que tem a altura B e que saiu aqui, que media B também, tá? Então, essa aqui é a visualização do nosso cálculo aí, do A menos B vezes A mais B. Peguei esse pedacinho aqui, quando eu giro lá, eu percebo que esse quadrado todo roxo seria A ao quadrado, mas eu subtraio esse pedacinho que não está pintado, que é o B ao quadrado. Resultado, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Fazendo isso aqui algebricamente, para vocês verem, tá? Tá aqui direitinho. Como que fica isso algebricamente? A gente viu o visual, né? Então, algebricamente, a nossa soma vezes a diferença, ela, de novo, nós vamos fazer distributiva. Então, fica A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, que tudo positivo, né? Mais B vezes mais A, mais BA. E mais B vezes menos B, menos B ao quadrado, né? Porque os sinais aqui são diferentes. O que que acontece? Lembrando que BA e AB é a mesma coisa, eu estou subtraindo AB e somando AB. Então, aqui a gente zera. Então, sobra aqui, né? O que que permanece aqui? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando eu tenho o produto da soma de uma soma por uma diferença, sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Então, nós já temos aí 3 casos, tá? Que vocês estudem pausadamente, tá? Mas são os 3 casos aí de revisão. Nosso próximo caso é o cubo da soma de 2 termos, tá? Então, para esse aqui, eu vou usar um outro material do GeoGebra, esses links todos, vocês podem colocar aqui, simplesmente colocar na sua linha do navegador, e ele já vai abrir, são materiais que são compartilhados, né? Esse aqui é o material aqui que foi a Manuela que deixou para gente, está compartilhado lá. Então, olha só, a relação entre o produto notável A mais B ao cubo. O que que significa? Até quando a gente está falando de produtos notáveis ao quadrado, a gente está falando de área, né? A gente associa com áreas. Base vezes altura, lado vezes lado, e assim por diante. Por isso que aparecia aqui retângulos e tudo mais. Quando a gente está falando de cubo, a gente está falando de volumes, tá? A gente está falando de volumes, porque quando eu tenho cubo, eu tenho uma soma aqui em uma dimensão, noutra dimensão e né, como se fosse comprimento, largura e altura. Então, aí a gente amplia a nossa visão para o volume, né, para cálculos de volumes. Então, se eu tenho aqui, ele não está rodando direitinho, deixa eu ver. Ah, tá. Eu preciso aqui dar uma diminuída para poder aparecer aqui. Olha só, aqui ele vai construindo por partes, tá? Opa, eu acho que aqui, acho que eu consigo ainda. Então, olha só,
Eu coloquei o A valendo 5, posso diminuir isso. Então, aí ele vai fazer o A ao cubo, tá? O meu Bzinho aqui, na hora que eu vou para o segundo passo, ele vai construir o meu Bzinho. Então, o meu Bzinho é o que eu estou somando 1,3 aqui, tá? Então, ele está aparecendo aqui. E aqui, e quantos que aparecem? Ó, cada um desses aqui, ó, são 3 partes iguais, tá vendo? Tem uma aqui, uma lá atrás e uma aqui. E A ao quadrado vezes B. Por quê? Esse aqui é o quadradinho de A ao quadrado, que é o mesmo tamanho desse, vezes B, que é essa largurinha aqui. No próximo passo, vai aparecer o Szinho, tá? Depois, 3A vezes B ao quadrado. Ó, esse pedacinho aqui é o B, então B ao quadrado, comprimento A. Então, são esses paralelepípedozinhos aqui que têm volumes A por B ao quadrado. B ao quadrado por A, tá? São 3 também. E aí, aparece mais um aqui, que é o B ao cubo, para poder completar. Tá? Então, quer dizer, eu preciso de todas essas peças para fazer o A mais B ao cubo. O sólido, né, que tem lado, aí tem aresta aí, A mais B, tá? E aí ele se junta aqui para vocês verem se vocês conseguem aqui movimentar, tá? Vamos tirar daqui. Então, aqui a gente tem a formação aqui, então. Então, sempre vai ser, isso aqui vai ficar, quando eu tenho o A mais B ao cubo, a gente escreve aqui, né, ó, é o A ao cubo, o primeiro ao cubo, aí primeiro ao cubo, aí a gente coloca aqui que é 3 vezes AB, aí a gente vai aumentando aqui, né, o quadrado e 1, aí depois, 3 vezes de novo, escreve AB de novo, só que aí aqui é o contrário, é 1, 2, e aí B ao cubo, tá? Fora esses, gente, a gente tem outras, outras, é, outros exemplos, tá? Então, nós fizemos aqui o exemplo 1, 2 e 3, tá? E o 4 eu vou fazer para vocês agora, o algebricamente. Aí a gente tem o cubo da diferença, a soma de dois cubos, diferença de dois cubos. Então, assim, daqui para cá não tem essa necessidade de você decorar essas relações todas. É interessante você saber, é interessante você conhecer. E aqui, se vocês, qualquer um deles que vocês queiram testar a habilidade aí de mostrar isso algebricamente, a intenção, a dica que eu dou é fazer igual eu vou fazer aqui do cubo dos dois termos, tá? Mas aqui nem aqui. Você abre essa distributiva aqui e tenta reconhecer que vai sobrar isso aqui, tá? Na verdade, aqui tem um erro, né? Aqui você vai sobrar x e y, tá? Mas então, vamos fazer aqui o cubo da soma como último exemplo, para vocês testarem aí como fazer, tá? Então, eu vou fazer algebricamente o cubo da soma. Quem é o cubo da soma? É o A mais B elevado ao cubo, tá? Então, a gente reescreveu ele aqui. Não é uma demonstração, mas a gente pode escrever ele assim, ó. O que que é A mais B ao cubo? A mais B ao cubo nada mais é do que A mais B vezes o A mais B ao quadrado. Lembram disso? Porque o que que é ao cubo, né? Ele se multiplicando 3 vezes. Aqui ele está multiplicando 2 vezes, porque está ao quadrado, vezes A mais B de novo. Então, aqui vai ficar esse A mais B aqui, e esse aqui é o produto notável que eu acabei de estudar, que é A ao quadrado mais 2AB mais o B ao quadrado. Agora eu vou fazer uma distributiva aqui, tá? O A vezes cada uma dessas parcelas. Então, A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB vai ficar 2A ao quadrado, B. Ok? Ó, esse aqui tá aqui, esse aqui. A vezes B ao quadrado vai ficar AB ao quadrado. Agora eu volto fazendo com o B. B vezes A ao quadrado vai ficar BA ao quadrado. B vezes 2AB
vai ficar 2A, ó, B vezes B, B ao quadrado. B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Olha lá, o A ao cubo já apareceu, o B ao cubo já apareceu. Olha só o que que acontece agora. Eu tenho A ao quadrado, B. Tá vendo? Ó, eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Sabendo que A ao quadrado B e B ao quadrado é a mesma coisa, então eu vou fazer, ó, que eu tenho 2 mais 1, 3. Então, 3A ao quadrado B. Mesma coisa aqui, ó. Esse com esses dois aqui, ó. Tá vendo, ó? AB ao quadrado, AB ao quadrado. Então, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho os outros dois, 3A. Ok? Então, algebricamente, essa é a demonstração do cubo da soma, tá? Tentem, aí fica o desafio de vocês fazerem os outros, né? Testarem os outros, né? Até aqui o cubo da diferença pode fazer como eu fiz esse por último. E esses outros aqui eu sugiro que vocês, esses outros, o 6, o 7 e o 8, que vocês façam aqui a distributiva para chegar aqui essa igualdade igual a esse termo, né? É igual a esse. Tá bom? Foca nos estudos, pessoal. Até mais. E aí, gostaram do conteúdo? Bom, então já aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. Até mais!